Olá pessoal, paz e bem. Eu sou o Frei Márcio Monteiro e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal da EVA Tatuapé para ensinar vocês a fazer este lindo porta-papel higiênico, uma peça utilitária e decorativa 100% EVA. Se você ainda não é inscrito no canal da EVA Tatuapé, se inscreva e se você gostar dessa aula, deixe o seu like. Vamos lá? Na aula de hoje, então, nós utilizaremos os seguintes materiais: o EVA 5 mm duplado, um pincel pituá, mas também pode ser substituído por uma esponjinha. Utilizaremos também dois tons de tintas, um mais escuro e outro mais claro. Aqui eu vou estar utilizando a tinta de cor preta e cor branca. E sisal, sendo que a espessura do sisal fica a critério de cada um. Nosso primeiro passo após ter duplado o nosso EVA de 5 mm será cortar nas medidas que estão especificadas no molde. Então aqui nós vamos ter duas partes medindo 35,5 cm por 8 de largura. Depois nós teremos três partes que serão as prateleiras, que medem 25 cm por 12. E depois nós teremos uma única parte que fará o fundo de uma das nossas prateleiras, que tem 25 cm por 11. Então nós vamos reservar as outras partes, tanto as prateleiras como as laterais, e nós vamos começar aplicando a tinta no fundo de uma das nossas prateleiras. Então, com a ajuda de um rolinho, porque ele ajuda a dar uniformidade à nossa tinta, nós vamos pegar a tinta de cor de tom mais escuro e vamos aplicar sobre aquela parte que será o fundo de uma das nossas prateleiras. A cor a ser escolhida, a cor mais escura, fica a critério de cada um, tá? Ou se também você desejar, você pode apenas trabalhar com um tom de tinta para escrever, como nós vamos fazer daqui a pouco, para fazer a parte do extenso, e deixar e trabalhar com fundo branco mesmo, não tem problema. Mesmo se você for passar com um pincel, é bom depois você passar, vir com um rolinho para dar uniformidade na sua peça. Feito isso, nós vamos reservar essa peça e esperar sua secagem naturalmente. Continuando, eu vou pegar as laterais da minha peça e vou fazer o furo onde nós vamos amarrar o sisal para suspender o nosso nicho. Então, com auxílio de uma régua, eu venho e faço a marcação centralizada na parte superior, é claro, onde nós iremos amarrar o nosso sisal. Por que é importante que os dois lados estejam com os furos centralizados e um ajustado ao outro? Para que a nossa peça, no momento que nós pendurarmos ela na parede, ela não fique torta. Outra coisa interessante também é que depois que nós duplarmos o nosso EVA, nós precisamos de lixar aqueles lados que ficarão à vista, ou seja, que ficarão para frente, para que não fique com acabamento ruim. Então, a parte de trás nós podemos deixar do jeito que tá, não tem problema, porque vai ficar escondido. Mas a parte da frente nós precisamos de lixar com uma lixa comum mesmo, para dar um acabamento melhor. Feita a marcação, nós vamos pegar um furador manual mesmo e vamos fazer o furo. Se por acaso eu for utilizar um sisal mais grosso para amarrar minha peça, para suspender a minha peça, eu posso vir com o auxílio de uma chave de fenda e alargar este furo. Nós faremos também dois pequenos cachepôs. Eles têm apenas 5 centímetros de altura. Um eu irei trabalhar com tinta
e outro eu vou deixar no EVA cru mesmo, só que eu vou acrescentar um detalhe em sisal. E os nossos cachepôs ficarão assim. Tendo passado o tempo de secagem daquela parte que nós pintamos no início, nós passaremos agora à etapa do stencil. Eu escolhi uma expressão em inglês, que quer dizer água e sabão. E aí o que eu fiz? Eu imprimi num papel um pouco mais resistente e com uma tesoura de precisão eu vazei as letras, porque aí eu posso utilizar essa folha aqui como sendo o meu stencil. Da mesma maneira eu fiz com o desenho das borboletas. Vocês terão essa palavra disponibilizada para vocês também no molde, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar a nossa palavra, que é onde nós mais ou menos queremos que ela fique. É a posição, depende de cada um, da escolha, do gosto. Eu poderia colocar ela um pouco inclinada, assim, enfim. Ou fazer uma palavra mais em cima e a outra mais embaixo. Mas eu vou fazer tudo na mesma direção aqui, centralizado, tá? Vou posicionar bem. Vou ver se está de acordo com o que eu quero. E aí eu vou pegar o meu pincel Pituá, vou colocar ele na tinta branca, mas eu vou tirar o excesso, porque eu não quero que fique muita tinta. O efeito que eu quero dar aqui nessa peça é como se eu tivesse escrito em uma lousa com giz, tá bom? Então eu passo na tinta branca e tiro bem o excesso, e aí eu vou vindo na letra e vou dando batidinhas. Como é um papel, então eu tenho que vir com as batidinhas, porque se eu vir de maneira circular, eu posso rasgar o meu papel, tá bom? E depois de termos feito a parte do stencil, ficará assim. É interessante que depois a gente jogue um verniz spray aqui para proteger a pintura. E aí é só passarmos para a montagem da nossa peça. Nós vamos começar pelas laterais do meio, colocando assim. Depois nós vamos vir com as laterais do nosso nicho. E por último, nós vamos vir com a prateleira, a parte de baixo. E assim está pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser.
Paz e bem.